Agora vai, hein? Agora vai, galera. Agora vai, agora vai. Vamos entrando aí. O conteúdo tá tão pesado que a live tá caindo, ó. Culpa do conteúdo. A gente vai falar hoje sobre aprendizagem motora e natação. Kenison, me chama aí que eu não sei qual é o novo perfil que você entrou. Acho que é Águas Abertas, né? Dá um oi aí. Ah, apareceu com o seu. Ah, e deu ruim de. Uh-uh. Troca o perfil, entra pelo Águas Abertas, talvez dê. Ou troca de celular. Tia Manu, oi tia Manu. Tia Manu, ajuda a gente, Manu. A gente tá com problemas técnicos aqui. A live não tá querendo entrar. Beleza, entrei pelo outro perfil. Tá picotando o áudio. De quem? O meu ou o dele? Camila Martins, Lê Coutinho, Celina Neves, Bárbara Run, Yara. O meu? Mas tá picotando ainda ou já parou? Vamos ver se vai agora. Natação Águas Abertas. Ih, então acho que é o seu celular, hein? Tem algum outro celular que você possa fazer live ou Kenison? Manda nos comentários aí se tem algum outro disponível. Calma que essa live sai hoje. Essa live sai hoje. Calma. Kenison, vê se você tem outro celular aí. Se tiver, eu saio e a gente entra de novo. Pode ser? Vamos mais uma vez. Vamos tentar mais uma. A gente é brasileiro, não desiste nunca. Vambora. É, acho que não vai. Sem chance. Kenison, responde aí nos comentários se você tem outro celular para tentar fazer a live. Aí você loga no seu perfil em outro. Acho que não, o problema não é a conta do Instagram. Acho que o problema é o aparelho mesmo. Porque você já reiniciou o celular. Você falou que a internet está boa, então deve ser o aparelho. Ou pode ser também questão da quantidade de lives, né, que tá rolando agora. Você tá com... É. Bom, gente, vamos fazer o seguinte então, ó. Já que vocês estão aqui, pra não ficar sem conteúdo, vamos fazer o seguinte, hein? Improviso, ó, criatividade. Já que a gente está tentando entrar com o perfil do Kenison, tô vendo você normalmente. Vê se você consegue logar em outro celular. Pega o celular aí da esposa, do filho emprestado. Vê se você consegue logar. E aí você me chama aqui. Pode ser? Nem que seja com o perfil dela ou o perfil de outra pessoa. Bom, mas vamos lá. Enquanto o Kenison tá resolvendo aí os problemas técnicos, o que vocês acham da gente fazer um bate-papo aqui informal? Vocês mandam perguntas, eu respondo alguma dúvida com relação à natação infantil, com relação à criatividade, natação para adultos também. O que vocês acham? Rola a gente fazer esse bate-papo aí, enquanto o Kenison está preparando? Para quem não está no curso, nosso curso online, meu, do Thiago Aquino e, e do Matheus Mendes, manda mensagem que ainda dá tempo, hein? Que horas são agora? 9h30. Até a meia-noite de hoje dá tempo ainda, hein, galera? A gente está com um conteúdo bem legal, onde a gente fala sobre a importância da criatividade nas aulas de natação.
a criatividade na sua vida pessoal e profissional. A gente está falando também sobre o lúdico, né? Como que eu faço para aliar o lúdico à técnica dos nados, que eu vejo que isso é uma grande dificuldade que muitos professores têm. E a natação está passando por grandes mudanças, grandes transformações, onde a natação tradicional está ficando um pouquinho mais de lado, aquela natação técnica, repetitiva, e está dando espaço à natação mais lúdica agora, né? Só que a gente tem que saber como que a gente vai dosar essa ludicidade aí na nossa aula, né? Até porque, para não ter certos tipos de reclamações. Ah, você só brinca na aula, meu filho não está evoluindo. Ó, já tem pergunta aqui, hein? Bora lá, gosta sim. Tio Kio Natação, direto de Goiás, né? Ô, Tio Kio. Tiago, como você inicia a respiração lateral? Em específico para criança, né? Vamos lá. Respiração lateral. Primeira coisa que você tem que ensinar para o seu aluno, quando vai fazer a respiração lateral, muitos professores confundem isso, hein? Anotem aí, ó. Quando a gente faz o processo de início da respiração lateral, a primeira coisa que o aluno tem que saber é que a respiração lateral se inicia pelo rolamento de tronco. Então, eu vejo muitos professores falando para o aluno fazer respiração lateral só fazendo o giro da cabeça. E não, a gente não gira a cabeça para a gente fazer a respiração lateral. A gente tem que primeiro girar o nosso tronco, que isso vai facilitar a amplitude do movimento. De início, quando o aluno está aprendendo, claro, ele pode girar o tronco e depois virar a cabeça também. Mas é uma das coisas que eu vejo que os professores não ensinam, o rolamento de tronco dos alunos. Independente de ter 6 anos, 7 anos, 8 anos, mas é um facilitador ali. A partir do momento que o aluno ele aprende a fazer o rolamento do seu tronco, fica tudo muito mais fácil. Um outro exercício que eu não gosto de passar também, porque implica exatamente nisso. Já vi alguns professores passando. Se você passa, não se sinta julgado, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui, ó. Eu já vi o professor pegando a pranchinha, cada um segura com uma mão em cada lado da pranchinha, né? Bate perna, e aí para respirar faz esse movimento aqui, ó. Como é que você vai girar o seu tronco se o seu braço tá aqui, do lado? Não tem como, né? Então, vai passar exercício? Passa, mas conta o braço aqui, ó, do lado do corpo. Que aí você facilita o giro do seu tronco para você poder fazer a respiração lateral. Então, esse é o básico, você ensinar o seu aluno a fazer o rolamento de tronco para depois passar educativos, passar exercícios, nado completo e por aí vai. Vamos lá. Rafa Cris Oliveira, estou aguardando as informações, estou ansiosa para o curso. Primeira vez que vou fazer no curso seu. Boa! Você vai gostar, hein? Se você não gostar, a gente devolve o seu dinheiro. Palavra minha. O conteúdo tá bem legal, galera. Tá muito bacana. De conteúdo, a gente separou vídeos de atividades, a gente separou e-books, tudo de material complementar, além das aulas que estão salvas na plataforma. Então, só da minha parte, são 10 aulas. Tem, se eu não me engano, mais 8 aulas do Paçoca, vai ter mais 4 do Matheus, e mais 4 aulas online ainda, onde vocês vão poder tirar as dúvidas, onde a gente vai fazer a mentoria. Então, tá bem legal, o conteúdo tá bem completo. Tem artigos científicos também, tem só de atividades, tem por volta de quase 30 atividades para vocês aprenderem a aliar o lúdico à técnica dos nados. Vamos ver quem mais tem pergunta aí, galera. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos ver o professor Kenson. Agora voltou, hein? Será que vai? Será que vai? Vamos ver. E aê! Graças, mano do céu. Foi o celular. Como é que É pode, do celular, cara? né? Mas você já Meu tinha amigo, o feito live com celular. aquele celular? Pô, eu fiz as 8 últimas lives eu fiz pelo celular, É. por esse celular, fiz. Hoje acessei Instagram o dia todo, publiquei coisa. Nada a ver isso aí agora. Foi só pra aumentar a tensão de falar com você agora. Porra. Aumentar a expectativa, pô. A expectativa do pessoal, não minha. Cara do céu, mano. E aí, Thiagão, tudo bem? É um prazer Tudo certo, cara. estar aqui no seu Instagram, é um prazer. Tamo junto, parceiro. Bom, eu não conheço o Kenison pessoalmente ainda, só pelo Instagram.
Eu vejo que sempre o pessoal mandava um monte de postagem dele pra mim. Olha, o cara tem um perfil parecido com o seu, posta uns negócios criativos, engraçados. Aí eu fui atrás dele. Eu vi que o cara é sensacional. E tem conteúdo também, não é só isso, tá, gente? Se você for lá, você vai ver vários tipos de postagens com conteúdo também. Já Show. conversei um pouquinho com ele. O cara que tem um domínio aí legal sobre aprendizagem motora, salvamento aquático. E a gente veio aqui hoje e resolveu bater esse papo aí. Então, Kenson, meio que Nossa. já apresentei você, mas se apresenta aí pro pessoal. Show. Galera, meu nome é Kenson, sou aqui de Brasília, já trabalho com a natação há cerca de quase 15 anos, natação em águas abertas há cerca de 7 anos. A gente tem, para quem não conhece Brasília, a gente tem um lago aqui dentro, o Lago Paranoá. Então a gente tem a possibilidade, a oportunidade maravilhosa de dentro da cidade, próximo ao centro, a galera praticar a natação em águas abertas. Então aqui a natação em águas abertas, o triatlon é muito forte aqui em Brasília, acontecem mais de 10 provas por ano de natação em águas abertas, de aquátlon e de triatlon, short olímpico também. A etapa acontecia aqui também a etapa do Ironman, já aconteceu o challenge aqui também. Então, o pessoal gosta bastante da natação em águas abertas aqui em Brasília. Muitos dos clubes aqui em Brasília, eles ficam na margem do lago. Então, você tem a piscina e você tem a visão para o lago, que é sensacional. É uma qualidade de vida muito grande, assim, por ser uma região bastante plana, uma cidade que permite a prática do ciclismo exageradamente plana, comparada com outras cidades, né? Que você tem Sim. isso aqui dentro das cidades. Em Brasília, raramente você vai ter isso. Então, por isso é muito propício à prática do esporte. Não é verdade? Maravilha, diretamente de Brasília. Então, para os Tamo junto. seguidores do Kenison aí, que não me conhecem ainda, uma breve apresentação, o foco é ele, mas só para falar quem eu sou. Eu sou o Thiago, sou professor de Educação Física, me especializei em natação, em pós-graduação em atividades aquáticas. Eu trabalho na área há pouco mais de 10 anos, atualmente eu sou palestrante também, falo sobre natação infantil, segurança aquática, ministro cursos aí pelo Brasil inteiro. A gente deu uma paradinha agora com esse período de quarentena, mas estamos no online, ajudando o pessoal sempre a evoluir. Semana a gente propôs aí fazer a semana de lives mais uma, né? E aí, para fechar a semana com chave de ouro, que responsa, hein, Kenson? A gente resolveu chamar o Kenson para falar sobre aprendizagem motora. Então vamos lá, a gente já perdeu tempo demais aqui, já vamos pro tema, sem enrolação, não gosto muito de ficar enrolando, vamos que vamos. Ô Kenson, a gente fez um roteirinho aqui, tá, pessoal? A gente vai fazer em forma de entrevista, enfim, se vocês quiserem fazer perguntas também, a gente vai responder vocês. Me fala uma coisa, o que que é aprendizagem motora para você, cara? Então, aprendizagem motora, para a gente começar a conceituar ou a dar margem para os conceitos, que eles podem dar uma variada de professores para professores, né? De estudiosos para estudiosos. Então, colocando de uma maneira bem simples, a aprendizagem motora é a capacidade de você realizar um movimento, uma habilidade com a máxima eficiência. E quando eu estou falando máxima eficiência, eu não falo de força máxima ou de velocidade máxima. Eu falo da força ideal. Eu falo da capacidade de você reagir a um estímulo numa determinada ação de maneira ideal, sem tanto exagero, sem fraqueza demais. Da maneira que você deseja reagir, é a maneira ideal para você naquele momento. Então, aprendizagem motora é essa capacidade de você estar realizando esse movimento, essa habilidade com a máxima eficiência. E aí eu estou utilizando palavras do nosso professor, que a maioria de vocês deve conhecer, do Fabrício Madureira, que eu acompanho bastante, gosto do trabalho dele. E aprendizagem motora, eu gosto desse tema, eu gosto dessa colocação bastante simples, tá? Para a gente entender de maneira bem rápida e prática, tá certo? Boa, isso O aí. que, o que pode Então, acontecer resumidamente... O manda, que pode pode, o mandar. que pode acontecer, o que pode acontecer, na verdade, é o seguinte: é você ter, a partir do momento que você aprende, que você domina esse movimento, essa habilidade, que você tem o desenvolvimento dessa aprendizagem motora, o que pode acontecer é você perder a sincronia do movimento. Você fica muito tempo sem praticar, sem exercer, sem realizar o movimento. Então, perder de fato o movimento, a chance é muito remota. O que pode ocorrer ao longo dos anos é você perder a sincronia da coordenação relacionada àquele movimento. Né? Maravilha. E é uma das coisas que eu foco bastante, principalmente dos meus cursos, tanto online quanto
presencial também, para os professores estudarem sobre desenvolvimento motor, habilidades motoras, aprendizagem motora, como que acontece esse processo de ensino-aprendizagem, né? Porque muitas vezes a gente está tão ali no automático, eu sei fazer isso aqui, isso está dando certo, então eu vou fazer isso sempre. E não, a gente sabe que quanto mais a gente dá uma variada aí nos estímulos, maior vai ser a bagagem motora dos nossos alunos, né? Justo, justo. Então vamos lá. Próxima pergunta aqui, ó. Quais os fatores que influenciam a aprendizagem motora? Beleza, ótimo. Então, a gente vai ter alguns fatores, tá, galera, que a gente vai estar trabalhando para alinhá-los para focar no desenvolvimento lá do indivíduo. Então, a gente vai ter uma tríade, tá? Então, essa base triangular ela é composta pelo indivíduo, pela tarefa e pelo ambiente. Então, trazendo para a piscina, vamos realocar essas palavras, então. Então, quando eu trato do ambiente, eu posso começar a perceber o ambiente à minha volta, fazendo a relação com o desenvolvimento daquele aluno, tá? Então, a piscina é barulhenta demais, a piscina é funda ou rasa demais, o ambiente é propício à prática da natação, a piscina é coberta, ela é descoberta, a água é fria, a água é quente. Então, o ambiente é um dos 3 fatores que vai estar como base nessa questão relacionada ao desenvolvimento motor. Logo depois do ambiente, a gente vai ter o indivíduo, o próprio indivíduo, o contexto cultural desse indivíduo, tá? De onde ele veio, quais são as expectativas, qual é a sua memória motora que levou ele até aquele momento do início da prática da natação. Então, a natureza daquele indivíduo, as limitações físicas. Então, eu tenho o ambiente, eu tenho o próprio indivíduo em si, e eu vou ter o terceiro fator, que é a nossa tarefa, tá? E essa tarefa está relacionada a todo o processo mecânico do exercício, a todos os processos de dificuldade, de desafios, tá? Então, esses 3 fatores é o que vai estar levando o nosso aluno a desenvolver ou não. É a nossa base aí inicial nesse trabalho de processo pedagógico. Então, o que que acontece? Só falando novamente, né? Ambiente, o indivíduo e a tarefa. Eu tendo uma relação, de um afunilamento, um equilíbrio desses 3 fatores, a facilidade para o meu aluno desenvolver é enorme. Então, se eu tenho Sim. 1 ou 2 fatores que estão em desequilíbrio nessa balança, pode afetar o desenvolvimento do meu aluno. Maravilha. É um conjunto, né? A gente costuma falar que é um conjunto. Tem um comentário aqui, ó, do Adelano Catatal. Sou do Ceará e quando estiver em Brasília... E quando estive em Brasília, tive a oportunidade de nadar com você. Quando estive. Olha aí, que beleza. Adelano, um abraço. Eu não vou lembrar, Boa. mas show. Bora lá. Tem uma pergunta aqui, ó. Da nadador Serri Souza. Qual seria uma habilidade motora para um bebê evoluir na natação? A questão do bebê, aí você está falando, aí a gente tem que ver esse bebê que normalmente o bebê inicia ali seus... Tem academias que aceitam bebês com 4 meses. A maioria com 6 meses, ali os pais estão levando. Então, eu tenho bebês de 6 meses e tenho bebês de 2 anos e meio já, por um processo já de passagem para o próximo nível. Então, é uma distância de idade muito grande para eu falar para você qual é a habilidade necessária. Na verdade, o bebê ele vai trabalhar algumas habilidades, estímulos, tá? Não vou nem colocar como habilidade, eu vou colocar como estímulo. O estímulo da descontração facial, o estímulo da propriocepção na própria água da piscina, o estímulo do mergulho. Então, a gente estimula o bebê. O lance de perguntar qual é a habilidade para esse bebê, eu acho uma responsabilidade muito grande para o indivíduo, para o bebê em si. Então, eu gosto de trabalhar, quando eu falo de bebês, com a distribuição para eles de estímulos. Estímulos livres, tá? Espera ele crescer um pouquinho mais para a gente trabalhar a questão do que é necessário, uma habilidade para passar, porque tem que esperar como vai ser o desenvolvimento desse bebê. É uma fase muito, muito recente, muito nova para a gente estar falando de habilidade. Então, eu acredito que quando se trata de bebê, eu gosto de falar estímulos. Eu dou estímulos variados e a partir desses estímulos é que eu espero para ver qual vai ser a reação
dessa criança, tá bom? Maravilha. Bora lá. Mais uma pergunta aqui no nosso roteiro, ó. Sobre as características de alunos em relação a absorver informação passada pelo professor. O que nós podemos Show, show, falar? show. Show. Galera, o professor, ele às vezes é um ser equivocado. Eu sou professor, já me equivoquei várias vezes e não nego que sou passível disso, tá? Não tô tirando o meu corpo fora. A questão é que a gente se equivoca algumas vezes. Então vamos lá. Sim. Eu sou um tipo de aluno, você é um tipo de aluno, fulano de tal é um tipo de aluno, tá? Tem alunos que recebem as explicações e os entendimentos sobre os exercícios de maneiras variadas. Então eu tenho a questão do seguinte, eu tenho alunos que são mais auditivos, tá? Visuais e sinestésicos. Então vamos lá. O aluno que é mais auditivo é aquele aluno que você explica uma, duas, três vezes no máximo e somente com a explicação ele já entendeu o que é para ser feito. Colocando de uma maneira simples, é basicamente isso. O aluno visual é o aluno que você precisa demonstrar o exercício, seja fora, seja dentro da água. Então, você tem os alunos que precisam realmente de um estímulo visual. No momento que você falar que quer uma ondulação, represente a ondulação fora da água ou dentro da água, se você estiver. Então, você tem os auditivos, você tem os visuais, e aí a gente vai para o terceiro grupo de alunos, que são os sinestésicos. São os alunos que precisam de uma sensibilidade a mais, um trabalho maior de propriocepção. Você precisa tocar nesse aluno, você precisa mostrar que o braço dele, que a mão dele é assim, é assado. Você precisa tocar nas costas e falar o rolamento de ombro é assim, não é para desce o ombro. Então esse tipo de aluno vai ter um entendimento e uma compreensão maior do que é pedido se nós trabalharmos dessa maneira. Então eu tenho os alunos, como eu trabalho com os meus alunos? Eu começo sempre conversando, explicando, né? E os auditivos já saem na frente, tá? E no momento que eu estou explicando, eu costumo demonstrar. Então se eu quero um trabalho de perna, ali em pezinho mesmo eu já mexo minha perna. Se eu quero um trabalho de ondulação, em pé, no momento que eu estou falando, eu faço a ondulação. E aí se eu percebo que o aluno ele não absorveu, o que a gente faz? Chamo ele para fora d'água ou também entro e faço o trabalho com ele ali mais próximo, tocando, ajeitando, moldando aquele meu aluno com as minhas mãos. Então, o professor ele pode achar que o aluno não está pegando exercício por um motivo, sendo que o motivo é outro, sendo que, na verdade, eu passei o estímulo ideal para aquele outro ser humano que está na minha frente. Eu estou generalizando a coisa. Então, o generalizar faz parte. A gente vai fazer isso na maioria das vezes. Só que é interessante eu ter o feeling, tá, desse momento. Estou na minha aula, cara, por que ele não está aprendendo? Por que não está acontecendo com ele aquele desenvolvimento, sendo que com os outros alunos tá? Deixa eu tentar um outro tipo de abordagem, ver o que acontece. Então, basicamente, a gente pode começar a ter esse feeling aí, pessoal. Isso, logicamente, isso tá relacionado ao nosso ganho de habilidade motora. O meu aluno vai parar de desenvolver, vai estagnar por conta dessa falta de feeling, né? Uma das coisas que eu costumo falar também é que muitas vezes, para quem dá aula em academia, clube, tem vários alunos numa turma só, né? E a gente tem que ter essa noção de que cada aluno tem uma percepção diferente dos estímulos, né? Cada um deveria receber um feedback diferente. Então, se você tem 5 alunos na turma, você tem mais um, mais um, mais um, mais um. Você tem 5 alunos. Às vezes, Thiago, eu tenho que dar 5 aulas diferentes? Dependendo do feedback de cada um, o mesmo que você passar para aquele aluno não é o mesmo que você pode passar para o outro, né? Sim. Então vai do professor, como você falou, ter esse feeling de saber qual feedback cabe mais para cada um ali. Acho que isso é muito importante. A gente está acostumado sempre a ter aquela visão mais fechada, né? Tem uma pergunta aqui, ó. O professor... pode falar. Manda. O professor, ele às vezes pode pensar o seguinte, que como eu ensinei, o ensino de uma habilidade garantir o desenvolvimento de uma maneira geral. Sim. Na verdade, o ganho daquela única habilidade não vai garantir esse desenvolvimento de uma maneira geral. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso também. Pode perguntar aí, Thiagão. Boa. Da tia Duda, natação. E em relação à lateralidade homogênea, o que podemos fazer para melhorarmos nesta questão? Nessa questão? Da lateralidade homogênea. Tá certo.
Galera, quando é assim, quando o aluno responde mais de um lado do que do outro, é interessante a gente trabalhar uma variedade de educativos, uma variedade de Sim. percepções. E a gente até trazer esse aluno para fora da água. Então é o seguinte, imagina o seguinte, aqui fora, a minha mão indo para trás e para frente, resistência zero. Só do ar aqui, ó. Dentro da água, requer um determinado gasto de energético, força que eu tenho que impor, equilíbrio que eu tenho que manter. Então, o que às vezes pode ajudar nessa questão é o seguinte, eu trazer para exercícios fora da água, onde ele vai ter um poder maior de concentração para realizar, o corpo dele vai absorver os exercícios, onde a gente vai estar trabalhando a lateralidade de uma maneira mais fácil, sem o atrapalhar da água no rosto, sem o barulho dos colegas. Então, talvez eu trazendo essa criança para fora da água e realizando com ele alguns movimentos, ela possa entender aquilo lá e passar para dentro da água. Eu trabalharia dessa maneira. Tá? Maravilha, certinho. Vamos lá, ó, tem um comentário aqui do tio Kill. Quanto mais estímulos essa criança teve desde cedo, não só com a natação, mas outras modalidades, maior será seu repertório de desenvolvimento motor. Perfeito. Perfeito, tio Kill. Nadador C.R. Souza, de novo. Ó. A forma de ensinar a pernada, a respiração, quando o meu aluno respira muito com a cabeça levantada. Ele está perguntando qual é a forma que a gente deve ensinar quando o aluno faz a respiração lateral e levanta muito a cabeça. Esse levantar a cabeça eu vou entender que é a visualização frontal, tá, professor? Ou uma diagonal à frente aí, tá? O que acontece? Eu gosto de trabalhar bastante exercícios com o rolamento do corpo, onde eu trabalho posições ventrais, laterais e dorsais. E aí, eu faço essa analogia, tá, galera? Com os meus alunos, eu vou falar para vocês a estratégia que eu utilizo para eles, para eu retirar esse movimento de visualização frontal. O que acontece? Eu falo para os meus alunos imaginarem que eles são um rolo de pizza. Um rolo de pizza. E o rolo de... Aqui é a cabeça do aluno, tá? Presta atenção. O rolo de pizza, na ponta dele, onde você pega, ele não faz isso aqui. Então imagina que o seu corpo, ele vai girar de uma maneira inteira. Ele não vai, você está na dorsal, ele não vai girar e sua cabeça vai olhar para frente. Não. Imagina que você é um rolo de pizza e você trabalha esse tipo de rolamento do tronco. A sua cabeça é uma peça só junto com o seu corpo, com o seu tronco. Ela não vai fazer a hiperextensão do pescoço, tá certo? Então, como eu trabalho com os meus alunos, a questão da visualização frontal, para retirar isso no momento do nado crawl, eu faço ele entender que o corpo dele gira igual um rolo de pizza. Eu trabalho deslizes ventrais para dorsais, deslizes dorsais para ventrais. Tiagão, tem uma diferença quando eu ensino para os meus alunos. O que eu percebi ao longo dos anos? Quando eu faço deslize, eu peço para os alunos fazerem o deslize ventral para o dorsal, é mais fácil. É mais fácil. Quando eu peço para os alunos realizarem o dorsal para o ventral, o que acontece? Cabeçona para frente. Então, eu peço para eles realizarem a variação desses dois deslizes, para eles entenderem o posicionamento da cabeça. Esse processo de troca de decúbito é muito importante para o aluno saber como que o corpo dele reage na água, a esse desequilíbrio, como que o corpo tem que estar ali naquele momento. Uma das coisas que eu gosto de trabalhar bastante é deslizes laterais. Então você pega a pranchinha, segura aqui, ó, coloca a cabecinha na água, desliza, vai para um lado, vai para o outro, faz a troca dos braços, né? Depois sem material também. E tem estratégias lúdicas que a gente pode fazer também. Então, com as crianças ali de 6, 7 anos, eu pego uma garrafinha, falo que é a poção mágica do homem invisível, que o homem invisível não pode levantar a cabeça para respirar, ele tem que respirar com a cabeça deitadinha. Inclusive tem até vídeo meu postado também no feed, depois vocês olhem. Então tem várias estratégias aí pra gente trabalhar. Manda. Você falando isso me fez lembrar, você falando isso agora sobre as estratégias e as possibilidades, me fez lembrar de uma palestra que eu assisti do Peixe, né? Boa. E do Thiago Nunes, que é um professor top, né? Eu não conheço ele, só vi na internet, assim, mas admiro o trabalho, gosto da fala dele.
Ele fala o seguinte, Cara, é um que monstro. antigamente, eu escutei dele, que é o seguinte, antigamente as pessoas aprendiam a natação de uma maneira direta. O que é isso, de uma maneira direta? O foco está no exercício final. O foco está no estilo final. Tá? Então, o cara que aprendeu o crawl, o foco é o crawl. O indivíduo vai fazer 1.000, 2.000 repetições do exercício. Não importa o indivíduo naquele momento. Importa que ele tem que nadar o crawl. Antigamente era assim. Tá errado? Não tá errado. Calma que eu vou continuar. Aprende-se assim também. Só que, de anos para cá, e eu não sei de quantos anos para cá, tá? Essa informação eu não tenho, mas de anos para cá, o que acontece? A natação agora, o ensino da natação ocorre de maneira indireta. O foco não é mais o estilo, o foco é o indivíduo, é o aluno. Então, tudo que nós fazemos é para propiciar aquele aluno experiências motoras, experiências na sua totalidade, e o aprendizado do estilo é consequência. Então, a gente tem hoje o trabalho no ser humano, igual o Thiago falou, tudo isso é trabalho de possibilidades, por isso que eu lembrei. O trabalho no foco é no ser humano, é na criança. Ele vai aprender? É consequência, ele vai aprender. Então, a gente tem que se ligar nisso. Hoje o foco é no ser humano. Palavras do peixe aí. Isso o Peixe, eu trabalhei com ele na Bodytech. Tive essa honra aí de trabalhar uns 2, 3 anos com ele na Bodytech. Aprendi muito com ele, o cara é um monstro. Inclusive, semana passada ele estava aqui na live com a gente. A gente precisa marcar uma nova. Eu curti um pedaço da live. Boa. É possível trabalhar com bebês? Pergunta do Fábio Oliveira. Fabi Oliveira. É possível trabalhar com bebês de 6 meses e bebês de 2 anos em uma mesma turma? Qual sua opinião sobre essa diferença na mesma turma? Você quer responder ou que eu respondo essa, Thiagão? Manda você. Bebê é meu ponto fraco, é minha criptonita. É isso. Eu comecei a dar aula de bebê tem cerca de 2 anos, tá? Só para vocês entenderem. Por que eu comecei a dar aula de bebê? Tinha lá 15 professores na academia X que eu trabalhava. Quando a professora de bebê faltava, o professor de bebê faltava, ninguém queria substituir. Ninguém. O que aconteceu? Eu falei, velho, me dá isso aqui, eu vou pegar. Dava aula de bebê inicialmente com o papelzinho assim do lado, as musiquinhas escritas, e comecei a tomar gosto e gostei. Aí tem 2 anos que eu trabalho com bebê, tá? Com esse estilo aqui, nada mudou. E o que acontece? Eu já dei aula, na maioria das academias, é muito difícil, eu não vou falar que é raro é mais difícil ainda, mas é difícil você encontrar academias que tem essa separação de turmas de 6 meses e 1 ano e meio para 2 anos, assim. Normalmente as academias costumam juntar, tá? Só que a academia tem que ter um nível organizacional extremamente alto, tá? E se preocupar muito com a metodologia para você ver esse tipo de separação. É um desafio, tá? É um desafio, mas dá para trabalhar. Dá para trabalhar, tá? É um desafio, mas dá para trabalhar. Determinado momento da aula, você vai ter que deixar de lado aquele grupo de alunos de 6 meses e passar um exercício X para o grupo de alunos de 2 anos. Passa o exercício rapidinho, eles estão com os pais, volta para o grupo de 6 meses, passa um outro exercício rapidinho. Momentos de roda, momentos de mergulho, aí você aglomera todo mundo novamente. Mas momentos de exercícios pensando no desenvolvimento motor de uma forma bem específica, aí você separa. Porque senão fica muito vaga a aula, tá bom? Exato. São objetivos bem distintos, né? Eu tenho um conhecimento bem básico assim, de bebês. Na academia que eu trabalhava, tinha essa separação. Até 1 ano e meio era bebê 1, do ano e meio até 2, 2,5, 3 anos era bebê 2. Realmente por conta dessa diferença aí. Pergunta da Jujusca. Qual a diferença de habilidades e coordenação motora? Acho que ela quis dizer habilidade motora e coordenação motora. Qual a diferença? A coordenação motora é a sincronia do movimento. A habilidade é algo conquistado, é o movimento inteiro aprendido. Você tem uma habilidade, né? E para realizar aquela habilidade, você precisa de um nível de sincronia motora. Então, qual foi a pergunta? Eu comecei a falar e esqueci a pergunta. Qual é a... Qual a diferença de habilidade motora e coordenação motora? É justamente isso. Então, a coordenação é o que vai te levar ao ganho da habilidade, tá bom? Basicamente. Sim.
Eu costumo falar que a habilidade é um conjunto de várias habilidades que formam uma só, né? A habilidade motora a gente pode trabalhar velocidade, força, equilíbrio, É agilidade. um combinado, é Essas um são as combinado, né? habilidades motoras. E a Uhum. coordenação motora seria ali talvez uma dessas habilidades separadas. Então, a gente pode Sim. definir assim também. Não a gente, né? Autores aí famosos Sim. que a gente considera. Cara, eu vou Vamos deixar lá, você mas ver as perguntas, porque quando eu tô falando, eu fico tão concentrado que eu é, não leio o que tá rolando. ó, habilidades, mais uma da Jujusca. Habilidades motoras para crianças de 3 a 6 anos, até onde posso cobrar e mandar estímulos. De 3 a 6 anos, são duas turmas que eu tô Isso. falando aí, né? Uma turma de adaptação inicial, dependendo da. É uma turma de adaptação, finalzinho do BB3 ali para adaptação. Quem conhece a metodologia MGB, às vezes eu vou falar esses termos, é bem da MGB. Eu trabalho com a MGB há uns 10 anos aqui em Brasília já. Então a gente tem essa fase de adaptação inicial com 3 anos. Os 6 anos pode ser considerado uma fase final de adaptação, mas já é o início de uma iniciação. Então, relacionado a isso, o que eu posso estar te falando em relação à cobrança desses estímulos? 6 anos é um tipo de retórica que você vai ter que ter com o aluno. 3 anos é outra retórica que você vai ter que ter com os alunos. A cobrança das habilidades, as habilidades cobradas podem ser as mesmas. Mergulho, pode ser o salto, e por aí vai. As habilidades podem ser as mesmas, uma ou outra vai diferenciar. Só que a questão é a seguinte, é o tipo de abordagem que você vai fazer para chegar naquele ideal com aquele grupo de alunos. 3 a 6 anos, a gente tem que separar. Tá? Tem que separar. Então, eu penso na abordagem e eu penso que pode sim ser feito trabalhar as mesmas habilidades, só que em times diferentes, tá bom? Exatamente. Tem mais um comentário e uma pergunta aqui do Tio Kill. Tiago, você falando sobre a iniciação técnica a partir dos 6, 7 anos, partindo da teoria de desenvolvimento de Piaget, com alunos de personal, você também vai pela essa mesma linha? Sim, eu costumo utilizar bastante a teoria de Piaget, não só nas aulas de natação, mas aulas de Funcional Kids também, com bases em Gallagher também, Vygotsky também, acho que é a tríade ali, né, do desenvolvimento motor. Piaget, em específico, já que você citou ele fala que até os 6 anos a criança está na fase pré-operacional, né, onde ela tem ali a maior aquisição de habilidades motoras, e a partir dos 7 anos a gente ela já entra nessa parte de operacional concreto, ou seja, ali a gente já consegue trabalhar as habilidades motoras mais refinadas, como respiração lateral, fazer um rolamento de tronco, o que a gente define na natação como habilidades mais técnicas, né? O refinamento mais técnico. Então a gente pode ter essa iniciação ali mais técnica a partir dos 7, 8 anos, onde a gente costuma iniciar. Ó, o Vinícius mandou um comentário aqui, ó. Vinícius Caminho Forte. Foi comigo que começou a dar aula de bebê, hein? O Pra Vinícius você era assim. o Vinícius era o meu coordenador na época que eu comecei a dar aula de bebê. Fico feliz que Boa. você esteja assistindo a gente, Vinícius. Ó, tem mais uma aqui, mas acho que você já respondeu, né? Quais habilidades que devo trabalhar para desenvolver as habilidades dos bebês? Sim, Você falou dos estímulos. Boa. Gente, sim. se tiverem mais perguntas, manda aí. A gente vai tentar seguir o nosso roteirinho aqui, ó. Porque temos a sensação que o aluno muitas vezes estagnou ou não consegue aprender determinado movimento. Beleza. Isso aí vou falar de um tópico, tá? Eu até publiquei no feed essa semana e eu vou trazer aqui palavras do Paulo Bonacella, professor, Grande, Paulo. old school da natação, cara, se eu não me engano é USP, né, que ele tem a cadeira lá. Não tenho Sim, certeza. sim, sim. É na USP, né? É da USP. Então, Paulo Sim. Bonacella, o cara da natação, é um senhor já maravilhoso, adoro assisti-lo também. E aí ele vem com a ideia que é a seguinte, tá? Vou falar de novo sobre essas percepções, tá certo? Então vamos lá. Feeling novamente, para a gente estar captando isso para trazer para o desenvolvimento do aluno, aplicar isso para o desenvolvimento do meu aluno. Olha só. Eu tenho alguns tipos de habilidade. Eu tenho a habilidade não realizada, não aprendida, tá? Eu tenho a habilidade ou movimento aprendida,
aprendido e tenho o conquistado. Então vamos nos ater a esses 3 termos: não realizado, aprendido e conquistado. O não realizado é o início da fase do aprendizado, é o aluno que não tem familiaridade com a sincronia dos movimentos daquele exercício que eu quero passar. Então é um movimento não realizado, ele não é concreto, ele não faz 100%, ele faz numa parcial, ele faz uma parcial, mas não realiza ele de uma maneira inteira, beleza? Não realizado. A partir do não realizado, ele tem esse movimento aprendido. O movimento aprendido é um movimento que ele já começa a ter uma porcentagem de acertos, mas não tem fluidez no desenrolar daquele movimento. Ainda há um cansaço na realização do mesmo. Ainda você observa erros mais grotescos, né, em relação a quando ele realiza o exercício. Então, colocando no exemplo aí de porcentagem, você tem 2 a 3 acertos em 10. É quando o aluno o movimento dele está aprendido. E aí, logo depois que esse movimento está aprendido, ele aperfeiçoa isso e vem para o movimento conquistado. Esse é o termo que ele utiliza e eu adoro isso. Eu saio do aprendido, eu vou explicar o porquê que eu gosto. Eu saio do aprendido e vou para o conquistado. O conquistado é quando eu já tenho uma margem de acertos de 8 a 10 acertos em 10. Tá? É quando você percebe fluidez no movimento, é quando o cansaço já não é tão visível e quando os erros já não ficam tão aparentes. Então, eu entendo que eu tenho a habilidade não realizada, o início da fase do aprendizado, eu tenho a habilidade aprendida, que é justamente quando ele começa a acertar algumas vezes esse exercício, 2, 3 vezes ali em 10, tá? E quando ele conquista de fato é quando acontece isso que eu falei. Galera, às vezes eu gosto de repetir, eu estou repetindo pela segunda vez, é mania, tá? Então ele tem essa habilidade conquistada, que é justamente isso. É quando ele faz de 8 a 10 acertos em 10, e quando há fluidez, quando não há cansaço, quando os erros já não são mais visíveis. Tá? E deixa eu te fazer uma pergunta. E quando o aluno não consegue evoluir ali em tal habilidade ou tal nado, a culpa pode ser do professor também? Então, ou não? O professor ele pode se equivocar, como eu falei. Eu não vou falar que é um erro do professor, porque o erro é uma palavra muito forte, mas eu vou falar que é um equívoco, tá bom? Do professor. Assim como eu fiz a relação inicial do equívoco lá com a relação do aluno, que é auditivo, visual e sinestésico, o professor não conseguir detectar aquilo, é o professor achar demais, nesse caso aqui, que o aluno aprendeu quando, na verdade, que o aluno conquistou, quando, na verdade, ele está na fase do aprendizado ainda. Então, meu aluno tá lá, desenrolando, fazendo, aí eu falo, pô, aprendeu. Puf, já meto um exercício já hardcore, com um nível de dificuldade altíssimo, aí passa uma aula, 2, 3, 4, passa 2, 3 semanas, o aluno começa a ficar de saco cheio, a paciência do aluno muda, a paciência do professor com o aluno muda, o nível de empatia já não é o mesmo, então já sai de uma coisa saudável para um estresse do aluno chegar na academia e falar, puta, já vem aquele aluno que não aprende nada, que não sabe. Quando, na verdade, faltou um pouquinho de empatia, de feeling do professor, de entender que o aluno, às vezes, não estava com o corpo dele preparado para receber aquele estímulo motor. Então, a gente tem que entender isso. Os estímulos motores que eu passo para o meu aluno, eu tenho que detectar, galera. É difícil, assim, eu falar, mas eu tenho 15 alunos, 20 alunos. Eu sei. Mas são realidades que a gente tem que entender que a gente tem que aceitar, tá? São fatos. Então, por um equívoco ou outro, eu vou queimar aquele meu aluno. O aluno vai perder o amor pela natação, sacou? Muitas vezes o professor é o grande responsável, né? Por não ter esse entendimento aí um pouco mais profundo e acabar, muitas vezes, até desmotivando o aluno, como você falou. Tem mais uma pergunta aqui, ó, da Jujusca. E quando o adulto não teve uma base dessas de habilidades motoras, quando criança, o que fazer? Essa eu vou iniciar um pouquinho. Pode. Posso iniciar essa? Pode. Aí você finaliza. Pode. Não, pode. Essa é uma das coisas que eu vejo bastante também nos professores, não respeitar o que a gente chama de progressão didática. Você entender em qual fase o seu aluno se encontra e partir daquela fase.
Então, por exemplo, às vezes o aluno chega para fazer aula lá, o aluno mal sabe soltar bolinhas, mal sabe trabalhar a respiração, não tem controle respiratório, e o professor faz o quê? Principalmente com adulto isso. Mete um espaguete embaixo do braço, beleza, vamos bater perna. Fica carregando o cara de um lado para o outro sem ter sentido nenhum. Sem ter sentido nenhum feeling de como que o aluno entrou ali, de como que ele está, da onde que ele tem que partir. Então, a gente tem sempre que ter essa percepção. Poxa, se ele não sabe fazer isso, eu não vou passar uma coisa mais difícil, eu não vou passar outra coisa. Vamos trabalhar em cima da dificuldade dele. Sempre do mais simples para o mais avançado, né? Acho que isso é a base. Mas vai lá, manda aí. Eu já vi professores que tá lá, aluno com fobia, com medo, pranchinha na primeira aula. Então, essa questão, cara, é surreal. Então, a gente tem que ter esse cuidado de não queimar etapas. Com os adultos também. Para quem fez a pergunta, professor que fez a pergunta. Então, entra na água. Minha dica, entra na água com esse aluno, porque o adulto, ele tem muito, não é receio, ele tem muito pé atrás mesmo. O adulto é desconfiado. O adulto, quando você pede uma coisa para um aluno adulto que ele vai se sentir envergonhado de fazer, e mais uma vez a empatia entrando, galera, relacionamento interpessoal é o X da questão hoje em dia. Não existe profissional de educação física que não tenha um relacionamento interpessoal positivo ou que não tenha empatia. Tem que ter. Então é eu entender. O adulto chegou na minha academia para nadar, ele está mostrando uma limitação nos movimentos. O que eu vou cobrar desse adulto? Será que o exercício que eu pedi para esse adulto, que é o mesmo que eu peço para a criança, será que ele vai sentir conforto de fazer? Será que não é o momento de eu entrar na água e juntar do lado dele e falar, vamos fazer junto isso aqui? Então, minha dica, entra na água com o adulto. Entra na água. Se for um adulto que você está precisando fazer um trabalho motor inicial, de desenvolvimento de habilidades aquáticas, entra na água. Cara, você no nível do adulto aqui, mano, ele é como se fosse a criança te vendo, sabe assim, cara, ele tá do meu lado. Então, eu vou falar já, vou falar até disso agora. Eu posso relacionar uma coisa aqui já, um próximo tópico aqui, Tiagão? Manda. Eu já ia falar sobre essa questão dos fatores emocionais refletir na parte motora, tá, galera? Presta atenção nesse tópico aqui agora, olha só. A partir do momento que eu vejo um aluno que ele é introvertido, um aluno que é mais adulto, que não sabe nadar, tudo que eu peço para essa pessoa que nunca fez natação, ela vai ficar desconfiada e ela vai sentir vergonha de fazer. Eu estou generalizando porque é o que acontece, tá? Não é via de regra, mas acontece. Então eu vou generalizar. Ele vai ficar envergonhado de fazer. Por esse motivo, eu dou a dica de entrar na água, tá? Fator emocional refletindo na parte motora, tá? Eu queria agregar esse tópico aí e falar o seguinte, pessoal. A criança que é introvertida, a criança que não brinca no recreio na escola, a criança que sofre bullying, a criança que tem um ambiente familiar que não é positivo para ela, são crianças com menos atitudes motoras, com menos reflexos motores, com menos habilidades motores. Estou generalizando, tá bom? Não é via de regra, tá? Por quê? Galera, gesto motor, ele é expressão, né? O movimento, ele é expressão. O corpo fala. A partir do momento que eu tenho algum problema dentro de mim, isso vai refletir na minha parte motora, tá certo? Então, muitas das vezes, a gente acha que aquele aluninho que fica todo o tempo parado na caminha, que bate a perna muito devagar, que não se mostra muito proativo. Vamos tentar perceber como que ele fora do ambiente da piscina? Pai, mãe, posso conversar com vocês? Então, a gente demonstrar autoridade. Então, a gente sai de um detalhe que eu percebi naquele meu aluno, um fator motor, e estou indo lá no pai conversar sobre uma gama de possibilidades. E isso agrega valor à nossa área, isso agrega valor a você, isso agrega autoridade à sua pessoa como professor. Isso é maravilhoso. Boa. Tem uma pergunta aqui da Vanessa NP. Primeiro ela fez um comentário. Tiago, tenho te seguido e tenho adorado suas ideias, tenho tentado colocar em prática. Boa, isso aí. Acho que a ideia é essa, a gente passar conteúdo para o pessoal. Ela perguntou aqui, ó. Trabalho com baby desde os 6 meses e são divididos baby 1 e 2, mas tenho um pouco de dificuldade com relação às atividades.
por mais que temos uma metodologia própria. Como faço? Acho que ela quer mais dicas de como separar as atividades do BB1 e o BB2, algo do tipo. Entendi. Esse BB1 dela, eu vou entender que é ali de 6 meses a 1 ano e pouquinho, BB2 Um ano e de meio. 1 ano e meio para 2 e pouquinho, tá? Para quem fez a pergunta, professora. Vanessa. Vanessa, isso. Estímulos, tá? Ela perguntou qual a dificuldade? Como faz para separar e algo do tipo? Quais dicas você dá para ambas as turmas? Que eu posso Ah, tá fazer com certo. um, que eu posso fazer com outro. Tá certo. Quando a gente tem essa turma de BB1, o que que acontece? Aí, nesse caso, quando eu tenho crianças mais velhas, tá? Eu não posso, não são todas as habilidades, nem todos os exercícios que eu vou estar realizando com o BB1 e o BB2. O BB2 são crianças que já sentam, são crianças que aceitam de uma maneira mais fácil ali um mergulho, de uma maneira mais agressiva, tá bom? Eles aceitam já determinados exercícios que o BB1 eles não têm sustentação do tronco para você estar realizando. Então a minha dica é estímulos ideais para a faixa etária, tá? Tem que perceber isso. O Baby 1 são bebês extremamente vulneráveis aos movimentos. Então tem que ter muito cuidado em relação a isso. Sempre que eu dou aula de bebê para essa faixa etária de 6 meses a 1 ano, a minha principal atenção é em relação às pegadas e aos movimentos que eu vou realizar pela falta de tônus muscular na região do tronco e região da coluna, tá bom? Então eu prestaria atenção bastante nisso. Movimentos, balanços, tá? Com a faixa etária do Baby 2, eu já trabalharia exercícios mais, e eu vou falar de novo entre aspas, agressivos, um pouco mais hards para esses alunos aí, tá bom? Bacana. Vamos lá. Pergunta aqui da Reluta Pereira. Qual a atitude do professor quando um bebê chora muito na aula? O que você costuma fazer? Um bebê chora, normalmente não, mas às vezes rola uma reação em cadeia, tá? Então o professor ele não deve se assustar nessa hora. O que deve acontecer? Tá chorando um pouquinho, aí passou 5, 10 minutinhos, você vê que é um choro. Normalmente, quem vai estar na água é a mãe ou o pai, tá? Normalmente, a mãe tem um feeling de saber se aquele choro é realmente porque ele não está gostando da aula. Aquele choro vai ser sono, aquele choro vai ser fome, mas eu não acredito que seja porque o ambiente esteja ruim. Aí a gente tem que lembrar daquela pirâmide que eu falei no começo. Como que é esse ambiente? A água tá fria, tá? Tá ventando muito? Tá muito sol? Não tá sol? Tá barulho demais? Tá rolando uma aula de hidroginástica junto nesse momento dessa aula desse baby? Então a gente tem que avaliar toda a questão do ambiente e a questão do indivíduo. Se a tarefa, ó que legal, a gente está correlacionando com a tríade lá. Se a tarefa, que é o exercício pedido por você, tá ok, opa, vamos lá, é o ambiente? Opa, é o indivíduo? Tá com fome, tá com sono? Então eu primeiro avaliaria isso para, se esse choro ficar demasiado, 10, 15 minutos, eu já aconselhei pais falar, papai, se quiser sair, pode sair, pega a toalhinha, não tem problema algum, tá bom? Porque chorar demais também é ruim, né, para criança. Mas eu avaliaria o resto. Até para não gerar nenhum trauma na criança, né? Isso é bem importante também. Sim. O Fábio Oliveira Fitt aqui, o Fábio Oliveira Fitt até falou, são vários fatores que podem ser o choro, concordo. Voltando um pouquinho sobre a questão do professor entrar na água para dar aula para adulto, o Antônio Carlos Pereira falou o seguinte, ó, entrar na água não garante necessariamente que o aluno vai responder positivamente. Então, pode não garantir em alguns casos, né? Não tem como a gente globalizar que, entrou na água, pronto, o milagre aconteceu. Mas você vai conseguir criar uma conexão muito maior com o seu aluno do que você de fora só pedindo para ele fazer ali os exercícios. Você vai conseguir demonstrar os exercícios, vai conseguir pegar, ter a questão da sinestesia, você mostrar para ele como você quer o movimento. Porque é uma a gente tem que ter esse feeling também, né? Justo. Então. Essa aqui eu não sei se é do seu domínio, mas se não for, a gente responde depois. Como estimular mais a parte motora de um aluno autista? Aluno autista. Eu assisti nessa sequência de palestras da MGB, não sei se alguém que participou também, se eu não me engano é Márcia Groguel, ela falou sobre o autismo demais, se eu não me engano foi quarta-feira, e foi muito interessante que ela focou muito no autismo. Repete a pergunta, por favor, Thiagão, eu me perdi de novo. Como estimular mais a parte motora de um aluno autista?
Beleza, eu vou utilizar exemplo. Eu já fui professor de alunos autistas, professores de 3, 4, 5, 6 e 7, de 7 anos e 8 anos de idade. Já peguei toda essa faixa etária. Uma realidade que eu te falo. Todos eles eram diferentes de todos eles. Todos eles eram diferentes de todos eles. Nenhum eu posso colocar na mesma filha e falar, você é farinha do mesmo saco desse? Não era, tá? Era um diferente um do outro. Eu tinha o meu aluno de 7, 8 anos, extremamente carinhoso, e tenho outras crianças que não olham nem no olho. Tá? Eu tenho crianças que quando você pede para fazer uma aula diferente no dia, hoje é a aula do pijama. Para ele foi a pior aula do mundo, porque saiu da rotina dele. Ele não quis fazer aula, tá certo? Então, o estímulo dessa parte motora, das pernadas que sejam, vai depender muito do seu aluno. Eu digo que mais do que pessoas que não têm autismo, com o autista, o feeling e a empatia tem que ser maior. Eu tenho que conversar com os pais e tenho que aliar coisas que ele gosta no dia a dia dele. Isso já é uma dica. Eu conversar bastante com os pais. E como é que é a rotina desse aluno? O que ele faz? Dessa criança? O que ele gosta? O que ele não gosta? A partir dessa conversa inicial, eu começo a minha abordagem, o meu approach com esse aluno, tá bom? Para só daí eu resolver o que eu vou fazer. Esse assunto, eu nem vou entrar no mérito, eu também já fiz alguns cursos com o André Trindade, outros profissionais de referência, inclusive o Trindade vai estar semana que vem com a gente, depois eu vou postar o dia, se não me engano acho que vai ser quarta-feira, falando só de natação para autistas, então quem gosta do tema não perde, porque vai ser bem legal. E vamos lá, mais uma pergunta aqui, ó. Tem uma criança que menos interage, quer toda vez sair da piscina, e já as outras já fazem. Acho que foi isso. Tem uma criança que menos interage, quer toda vez sair da piscina. Já outras fazem. Tem alguma dica aí, ô Kenison? Tem uma dica prática sensacional. Primeira coisa que eu faço, professores, eu afasto a caminha das bordas da piscina. Pronto, ó. Finge que nem tô vendo esse aluno. Ele tá saindo, eu tô pegando de volta ali, fingindo que nem tô aí pra ele, que ele nem tá me estressando naquele momento. Afasto a caminha. A partir daquele momento, continuo dando a minha aula, tá? É uma dica prática. Eu afastei a caminha da borda, aí eu quero começar a perceber como que ele vai fazer para tentar subir. Aí, no caso, eu precisaria saber a faixa etária desse aluno, se ele tem alguma limitação mental ou não. Enfim, aí seria mais interessante saber para eu falar, né? Depois manda inbox aí que a gente responde. Manda a descrição do caso que a gente resolve. Tem quantos minutos aí, Thiagão? Eu tô perdido no tempo. Eu também. A gente começou às 10, acho que tem mais uns 5 minutinhos. Deve ter mais uns 4, 5 minutos. Eu quero falar só de uma coisa rapidinho, galera, sobre dois estímulos pra gente melhorar o nosso aspecto motor da criança. Posso falar, Thiagão, rapidão? São dois estímulos. E aí eu vou utilizar exemplos do nosso grande Fabrício Madureira. Para quem não conhece, vai atrás que o cara é bom. Tá lá de Santos, um professor maravilhoso que eu tive a oportunidade de assistir aula e palestra com ele já, tá? O professor Fabrício fala o seguinte, existem dois tipos de estímulos que você pode estar auxiliando seu aluno no desenvolvimento. O estímulo por simplificação, tá? E esse estímulo por simplificação é o seguinte, galera. Você permitir simplificar o nado. Por exemplo, a utilização de recursos para que ele entenda melhor. Ele não está fazendo a pernada direito, a dorsiflexão dele está ruim ainda, não sei o quê. Posso utilizar uma nadadeira? Opa, vou utilizar a nadadeira. Eu estou simplificando naquele momento e eu vou tomar o cuidado para não viciar o meu aluno, nem fazer com que aquele tempo perdure demais com a utilização do recurso que eu esteja utilizando, para ele não viciar, para o gesto não ficar dependente do material. Então, eu simplifico o entendimento do movimento utilizando recursos que eu tenho ali no meu ambiente, beleza? E existe outra prática também, além da simplificação, galera, a segunda, a prática por simulação. A prática por simulação é eu tirar o meu aluno da água, por exemplo, na maioria das vezes, colocar ele de frente para um espelho,
fazer com que ele repita o movimento fora d'água, colocar as crianças para andar de um lado ao outro, realizando, por exemplo, o movimento do nado crawl, da braçada do crawl, ele observar, ó, galerinha, quando vocês girarem o braço, olha para o seu cotovelo, onde seu cotovelo tá? Olha para sua mão, vê se seus dedos estão assim, tá assado. Então existe esse estímulo, essa prática por simulação, tá? E essa prática por simplificação. Galera, isso aí, aliado aos exercícios da piscina, ó, é show demais. Maravilha. Boa. Tem mais uma pergunta aqui. Na verdade, tem mais outras, só que nosso tempo acho que já está acabando. Falta acho que 3 minutinhos aqui nas minhas contas. A gente fecha com essa pergunta, pode ser? Pode. Tenho alguns alunos de 3 a 4 anos que às vezes choram para não entrar na água. A mãe fica insistindo. E eu falo,